A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, 11 de junho, o ano é 2016. Eu sou o Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. O Observatório, você já sabe, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje vamos falar sobre a fotografia esportiva e como o machismo e a cultura do estupro estão enraizadas nela. Mostraremos como o olhar masculino é predominante na composição de imagens dentro do mundo esportivo. E veremos também como são os enfoques da mídia, principalmente quando o corpo feminino está em questão na fotografia. Entrevistamos Soraya Barreto, coordenadora do Observatório de Comunicação e Gênero da UFP, Ricardo Alexino Ferreira, professor da USP, também Ana Beatriz Andrade, professora de design da Unesp Bauru, e Neide Carlos, fotojornalista e mestranda também na Unesp de Bauru. Portanto, fique ligado, já voltaremos neste assunto. Aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. Hoje time completo de novo, Carlo Napolitano, Duca Américo, e começamos com o torcedor da Portuguesa, Zeca Marques. Saudações, Zeca. Bom, saudações, amigos de mesa, ouvintes, caros ouvintes. Quero comentar aqui uma notícia a partir de uma reportagem feita pelo Globoesporte.com. O Carlos Napolitano falou que eu roubei a pauta dele. Que isso. Ele veio com essa ideia 3 dias depois que a matéria tinha sido divulgada. Foi apenas uma sugestão, Zé Camargo. Não, mas sabe que nós sempre brincamos. Mas vejam só que dado preocupante. Segundo o levantamento do site Globoesporte.com, apenas 2% dos atletas, dos futebolistas que disputam a Série A, o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, apenas 2% alcançam o ensino superior. São 14 atletas. Ou seja, nós temos 20 times, 20 clubes, não dá nenhum jogador por clube. Apenas 14. E desses 14, 6 têm o curso superior concluído, ou seja, menos que a metade. 4 trancaram as suas matrículas. E 4 estão fazendo o curso, e quase sempre ou é administração ou educação física. Né? Eu acho que isso daqui dá amostra... Tem um que tem 2, né? Que já é formado. Sim. E está cursando, que é o Paulo André. Paulo André, que joga do Atlético Paranaense, que foi o líder lá do movimento... O Bom Senso Futebol Clube. Mas isso dá amostra, primeiro, de uma questão que é preocupante. O atleta, quando atinge a adolescência... Quase sempre ele tem que optar entre seguir os estudos ou seguir a carreira de futebolista profissional. E a gente sabe que com o número de competições e de jogos que um atleta tem hoje, é muito difícil conciliar essas duas atividades. Eu fico imaginando, inclusive, esses 4 atletas da Série A que estão cursando um nível superior, como é que eles fazem com relação a faltas, a frequência, porque quase sempre há jogos no meio de semana, quarta-feira, e a gente também não sabe que tipo de curso eles fazem, onde eles estão matriculados. E como é que eles conseguem se dedicar a isso? Há algumas exceções, e acho que a mais notória é do jogador Sócrates, já falecido, começou no Botafogo Ribeirão Preto e fazia o curso de medicina enquanto estava no Botafogo. Mas vejam, ele só se transferiu para o Corinthians quando ele já tinha concluído o curso. Ele até foi um pouco não tão jovem para o Corinthians e chegou à seleção brasileira já adulto. Ele não figurou na seleção brasileira nas categorias inferiores. E até por isso, pela formação de nível superior que o Sócrates tinha, ele foi um jogador diferenciado dentro e fora de campo. Então, nós temos um problema que eu acho que se estende não apenas ao futebol. Se a gente fosse fazer essa pesquisa também com outras modalidades em que o auge do atleta é quase no começo da sua juventude, aos 20, 21 anos, no caso do tênis, por exemplo, a gente teria números muito parecidos, né? E há outras modalidades em que o ritmo de treinamento e de competições talvez permita um pouco o atleta poder conciliar as duas coisas. Eu não sei como era na sua época, Tuca Américo, o voleibol. Você poderia ter feito um curso de nível superior e ter sido jogador profissional de vôlei? Eu acho que é muito difícil, né? Mas existem algumas iniciativas que... Isso não é muito comum no Brasil, mas algumas universidades que patrocinam algumas modalidades e oferecem bolsa de estudos em troca
do atleta jogar pela equipe, né? A própria FIB aqui em Bauru fez a FIB isso. realiza, né? Não sei se realiza ainda. Não sei se realiza ainda. A gente realizava. tinha o time de basquete da Uniara, algum tempo atrás, né? Lá em Araraquara. Eu fiz a minha faculdade de Educação Física com bolsa da Prefeitura Municipal, porque eu era atleta da cidade, né? Mas os jogos eram de final de semana, então você conseguia conciliar isso. Mas é lógico que o futebol tem uma outra dinâmica, né? Principalmente o esporte em alto nível é muito difícil. Tem alguns amigos que fizeram faculdade junto ali, às vezes demoram muito, quase são jubilados, né? Quase que não conseguem cumprir o curso no tempo. Mas eu vejo, por exemplo, um jogador de futebol que joga e que atua num clube de São Paulo. Vamos falar de São Paulo, que é uma cidade que está com uma grande rede de transporte, aeroviário e tudo mais. Se ele for disputar um jogo em Recife, na quarta-feira à noite, provavelmente essa viagem vai acontecer na terça-feira de manhã. Ou seja, ele vai perder a aula, se ele estudar à noite, na terça-noite, na quarta-feira. Provavelmente, o voo de volta deve chegar a São Paulo no meio da tarde da quinta-feira. E dependendo da logística, se ele, por exemplo, se ele atuar no Santos e cursar a faculdade em Santos, ele talvez não possa frequentar a aula na quinta-feira. Então, nesse jogo de quarta-feira à noite, em Recife, ele terá perdido pelo menos 3 dias letivos. Como é que a gente pode imaginar que ele vai ter frequência e vai poder participar do curso com uma certa regularidade? E aí, eu ia até chamar você, Carlos Napolitano, porque o esporte universitário norte-americano parece que resolveu essa questão. Sim. Porque os atletas universitários, eles fazem um curso, não sei em que condições, mas tem uma carreira altamente profissional com relação a treinamentos. Você que quase foi um atleta norte-americano, Carlos Napolitano. Eu fui quase um atleta profissional lá, Zé Camargo. Diga a sua experiência. Não, eu não conheço muito do esporte universitário, mas assim, pelo que eu consegui entender no período que eu morei lá, de fato, as universidades dão até bolsas de estudos para os atletas, elas têm times e os profissionais eles saem com uma graduação, né? Talvez não seja igual a nossa graduação de 4 anos, mas são aquelas graduações de 2 anos. Mas todos eles têm essa hipótese de formação. Mas uma coisa me chamou a atenção na reportagem, Zé, é a discrepância entre o percentual geral dos trabalhadores brasileiros, que o IBGE indica 16% com o nível superior. E no futebol, se for colocar já os formados, isso daria 1% dos jogadores. Então, é uma diferença muito grande, distante, né? É discrepante. E talvez aí, será que não teria também uma explicação para isso? Talvez o próprio meio do futebol não querer que os jogadores sejam contestadores, que questionem as atitudes, as ações. Eu vou até além. Porque o Sócrates, ele é um exemplo hoje, mas na época eu acho que ele não era muito bem visto, até pelos colegas e pelo time. Não, eu acho que vai além, Carlão. Eu acho que um atleta que se dedica ao futebol, ele mal termina o ensino médio. Então acho que o ingresso no ensino superior passa por nem ter o ensino médio concluído para poder ingressar, né? Porque a gente vê aí esses jogadores que realmente querem se dedicar, o jogador, o jovem vive em peneiras, né? Viajando o Brasil inteiro em condições lamentáveis. Quando ele consegue jogar, ele fica um tempo aqui, é um nômade, né? Até se acertar num time mesmo. O que me assusta, né, no discurso dos boleiros, é que geralmente eles falam, não, eu tenho que me dedicar ao futebol, então eu tenho que treinar. Sim. Quer dizer, ele não se preocupa em fazer outras coisas, não é? O jogador tem a oportunidade de morar num país estrangeiro, tem a oportunidade de aprender a língua estrangeira, ele não aprende. E também... Então o cara volta ao Brasil, mal sabe falar o português, não sabe falar nem o espanhol, o italiano, o inglês. É complicado, quer dizer, ele pode crescer não só como futebolista, mas ele pode crescer como sujeito, como ser humano, como pessoa, pode ter no futuro uma profissão, não é, de saber mas falar acho uma que outra... esse é o ponto. No Brasil a ideia é que o futebol é a ascensão social e não a educação. Esse moleque que começa a jogar com 12, 13, 14 anos, ele troca o projeto mas de vida mesmo dele depois do sujeito formado, tendo ganho a vida, com o dinheiro, ele não se preocupa com isso. Não, tanto que existem histórias, inúmeras histórias de eu me lembro, que perderam a fortuna. Eu me lembro de uma entrevista do Roberto Carlos, quando ele estava saindo do Palmeiras para ir jogar na Inter de Milão. Daí a bancada do Cartão Verde da TV Cultura perguntou, e aí, insinuando que ele estaria indo pro Inter porque não estava fechado, não estava divulgado pelo menos a negociação. E aí, Roberto, você já está aprendendo italiano? Ele falou, não, meu negócio é jogar bola. No mês seguinte ele foi para a Itália.
Mas então ele perdeu uma oportunidade ímpar na vida dele, talvez para aprender o italiano, para aprender espanhol, para aprender russo, sei lá onde ele foi jogar. Eu acho que o jogador profissional de futebol, qualquer esportista que atinge um nível de alta competição e que vai ser remunerado por isso, ele deveria pensar, talvez, nessa preparação acadêmica, assim que ele tivesse prestes a encerrar a carreira. Porque ele vai ter que fazer alguma outra coisa. Qual que é o problema? O atleta quase sempre tem o auge da sua carreira, vamos pensar no futebol, entre os 26 e 30 anos. É quando ele tem a maturidade, quando ele chega ao auge, ao ponto mais alto da sua carreira. Normalmente é nessa faixa etária. Alguns conseguem estender isso um pouco mais. O Cristiano Ronaldo tem 32 anos hoje, né? Se a gente pensar fora do esporte, quando é que o profissional atinge a sua maturidade? Vamos pensar no nosso caso aqui, professores acadêmicos. Eu diria que a nossa maturidade acadêmica está em torno dos 50 anos. 50, 60 anos. Então é aí que a gente começa a atingir uma autonomia intelectual e tudo mais. Então vejam que é quase o dobro da idade que um atleta tem que ter quando ele chega ao auge. Sim. Um tenista hoje de 35 anos já está quase disputando o torneio de Masters. Né? Então tem uma inversão dos tempos de maturidade de uma atividade e outra. Agora, eu acho que o atleta, quando ele começa a imaginar que vai se aposentar, ele deveria diversificar a sua atuação profissional, intelectual, e acho que o nível superior poderia contribuir com isso. Não é à toa que muitos continuam no mundo do futebol, seja trabalhando como empresários, como técnicos, como o staff de grandes clubes, gerenciando carreiras ou gerenciando algum departamento profissional. Você está sintonizado em 105,7 aqui na Unesp FM, curtindo o Observatório do Esporte. Mais algum tema, Zeca? Não, eu queria lembrar que o Brasil venceu o Haiti por 7-1 na última quarta-feira pela Copa América, e muitos fizeram a relação do 7-1 de 2014 entre Brasil e Alemanha. Inclusive o nosso diretor, Fábio Fleury. Durante o jogo ele postou no Facebook que torcia, o jogo estava acho que 5-0, e ele torcendo para que o Brasil ganhasse por 7-1, porque ele é um fanfarrão, ele gosta de fazer piada. É um fanfarrão mesmo. Mas eu queria lembrar que no dia 18 de agosto de 2004, e a Rede Globo mostrou isso, houve um outro Haiti-Brasil, também por diferença de 6 gols, só que o Brasil ganhou por 6-0. E o nosso Carlos Napolitano escreveu até um artigo sobre um documentário que está baseado nesse jogo. Então eu queria lembrar um pouquinho a historinha para o nosso ouvinte. Em agosto de 2004 foi feito esse jogo no Haiti, em Porto Príncipe, capital do Haiti, o chamado Jogo da Paz. Por que Jogo da Paz? Porque o Brasil, à época, tinha o anseio de se tornar um membro efetivo do Conselho de Segurança da ONU e achou por bem encaminhar tropas de paz para o Haiti, que vivia um problema, a guerra civil, deposição do antigo presidente e tudo mais. E o primeiro-ministro, no cargo à época do Haiti, ele chegou a dizer o seguinte, que o Brasil, em vez de encaminhar os seus soldados, deveria encaminhar os seus jogadores de futebol, a sua seleção, porque o Brasil teria um hard power envolvido com a cultura do futebol, que seria muito mais efetivo, aliás, um soft power do que o hard power, que é o do poderio bélico. Né? O primeiro-ministro Gérard Latortue, que foi quem declarou que o Brasil deveria encaminhar não soldados e sim jogadores. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil à época, vendeu a ideia para a CBF logo achou que era uma possibilidade de estreitar laços com a geopolítica internacional e convencer a FIFA de trazer a Copa para o Brasil, porque em 2004 a gente não era ainda a sede da Copa de 2014, e o jogo foi realizado com a então seleção campeã do mundo em 2002. Só queria comparar um pouco esses dois momentos em que o Brasil ganhou também por 6 gols de diferença. Mas no jogo de 2004, o Brasil jogou com Júlio César no gol, Belete, lateral direito, Juan e Roque Júnior na zaga e o Roberto Carlos, ídolo do nosso Carlos Napolitano, na lateral esquerda. Meio de campo, Gilberto Silva, Edu, Juninho Pernambucano e Roger, hoje comentarista do Sport TV, e no ataque, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. Veja a diferença de elenco. E aqui ainda faltou o Kaká, faltou o Roberto Carlos, faltou o Cafu e o Dida, que tinham sido jogadores da Copa em 2002. O Adriano estava no auge aí também. Faltou o Marcos, goleiro. Sim. Então vejam, comparando os elencos, como nós estamos desprovidos de grandes estrelas nesse time de 2016 que venceu por 7-1. 12 anos se passaram. O único jogador que poderia fazer frente a essas estrelas é o Neymar, que não está jogando a Copa América por uma opção da CBF que preferiu colocá-lo nos Jogos Olímpicos. Vale a dica do documentário. O texto que o Carlos Napolitano escreveu foi sobre um documentário do Caíto Ortiz e João Dornelas, chamado O Dia em que o Brasil Esteve Aqui. Esse documentário tem 70 minutos e mostra a chegada do Brasil a Porto Príncipe,
mostra o jogo e mostra a saída da seleção brasileira, porque a seleção brasileira não ficou nem 24 horas no Haiti. Ela chegou de avião do aeroporto, pegou carros do exército, tanques, para se deslocar até o estádio, fez o jogo, jantou e voltou para o Brasil no mesmo dia. O que chama atenção nesse documentário é a fala final de um dos entrevistados. Se eu não me engano, é um jornalista esportivo haitiano. Ele fala que ele ficou decepcionado, que seria a mesma coisa que você convidar um primo rico teu para ir para tua casa, sendo você o primo mais pobre, e ele se recusar a jantar e a dormir na sua casa. E foi essa sensação que a seleção brasileira deixou para os haitianos naquele momento. O documentário é belo, né? Ele tem como pano de fundo a partida do futebol, mas mostra a realidade do Haiti, que é uma realidade muito triste, né? E muito pobre. Não me lembro, foi depois do terremoto, Zeca? Foi. Depois do terremoto também, a cidade de Porto Príncipe estava completamente devastada pelo terremoto. Não, e há imagens belíssimas. Eu fiquei emocionado ao assistir a esse documentário pela devoção e pela idolatria que os haitianos demonstraram com aqueles jogadores. Ao futebol brasileiro. E ao futebol brasileiro, né? E há um episódio interessante, o goleiro do Haiti, ele faz uma defesa de um drible do Ronaldinho Gaúcho, e ele passou a ser matéria de capa no dia seguinte no jornal haitiano, ele conseguiu evitar o gol, aliás, do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno não fez gol naquele jogo. E ele passou a ser uma mini celebridade por ter evitado o gol do Ronaldo Fenômeno. É um documentário muito pungente, interessante, e fica a dica, o dia em que o Brasil esteve aqui, é difícil de encontrar esse documentário, vez ou outro, o Sport TV exibe nos seus canais. Aliás, dessa escalação que você passou, um comentarista da Rede Globo agora, o Ronaldo, né? E 2 dos canais Sport TV, o Roger e o Belletti nesse time, né? Bom, você está em 105,7 aqui na Unesp FM. Carlo Napolitano, seus tópicos. Vai falar de basquete hoje, mas Carlão? Eu vou engatar um tema relacionado à seleção brasileira. E o Zeca mencionou isso na semana passada a respeito da não interrupção do Brasileirão, né? E me chamou a atenção que os convocados que jogam aqui no Brasil não estão sendo escalados como titulares, à exceção do Elias, né? O Grêmio tem 2 jogadores convocados, o São Paulo 2 jogadores convocados, o Santos 2 jogadores convocados, eles são reservas. Então é muito ilógico, né? Não tem lógica esses critérios do Dunga, não é? Então, os jogadores que são de clubes estrangeiros jogam como titulares, à exceção do Elias, como eu já disse. E os demais prejudicando os times aqui, não é? Esquentando o banco de reservas. Esquentando o banco de reserva. Mas o Gabriel dos Santos deve tornar-se titular ao longo da competição. Sim, que ele o Jonas no jogo da quarta-feira foi o Ronaldo do jogo 2004. Foi. Também não conseguiu fazer nenhum gol no time do Haiti. Mas me chama a atenção isso, ou seja, talvez o Dunga um técnico novamente sem critérios, né, como sempre. Não, mas tem um critério claro. Qual é ele? Joga no futebol brasileiro, não é titular. Pode ser, a exceção do Elias que está indo embora pelo jeito também, né? Então, alguém aqui acredita no título do Brasil nessa Copa América? Muito difícil. O que eu estou achando é um certo otimismo da mídia, dizendo que está um time leve, que enfim temos um time diferente daquele que levou 7-1, não vi nada diferente até agora. Eu não vejo nada. Pode ser o começo de alguma coisa, mas está muito incipiente ainda, muito inicial para poder fazer algum prognóstico. Nessa questão do 7-1, o Brasil está para a Alemanha, assim como o Brasil está para o Haiti, né? Então, o Brasil pode fazer essa relação. É triste, né, a gente pegar um jogo da seleção brasileira que dá sono mesmo. No último sábado, contra o Equador, um jogo terrível, tecnicamente. E o jogo contra o Haiti também me engana que eu gosto, né? Se o goleiro lá em 2004 conseguiu evitar um gol do Ronaldo Fenômeno, o de quarta-feira parece que ele estava atordoado. Metade dos gols ele teve uma pequena parcela de... Mas na compensação o Haiti marcou um gol em cima do Brasil. Isso foi fantástico. Isso é histórico. Foi fantástico. Não, o primeiro gol foi um belo chute do Felipe Coutinho, mas era completamente defensável aquela bola e os outros gols também, o último gol. Então Felipe Coutinho, aliás, devia dar um belo abraço, né? Vai pedir música no Fantástico ou só vale no final de semana? Possivelmente não, se rolasse. Aliás, a seleção brasileira que joga amanhã, né? Amanhã, neste domingo, enfrenta o Peru no desfecho dessa primeira fase da Copa América. O Brasil, com um simples empate, avança para a fase de mata-mata da Copa América Centenário. Seguimos então, Carlão. Basquete, né? Temos que falar. Estivemos em Marília, aliás. Fomos. Encontrei o Carlão, todo feliz lá na cidade de Marília. Antes do jogo,
já prevendo que Por que ele Bauru... estava feliz antes do jogo? Eu não sei também, eu tava preocupado e o Carlão passou feliz da vida. Saquinho de pipoca, já prevendo, já que Bauru daria um show contra o Flamengo, que foi o que aconteceu, né, Carlão? Foi. Encontrei também o nosso ex-colega aqui de mesa, companheiro, o João Paulo Bellini, o Papa. Benini, o Papa, e encontrei com ele, conversamos antes do jogo, e escreveu um belo texto também no blog dele, o Papo com o Papa, a respeito da partida. Mas o Bauru, ele jogou talvez a melhor partida do time nos últimos tempos, né? A gente até conversava em off, o Flamengo não esperava que Bauru fosse entrar com aquela postura. No começo do Bauru jogo já resolveu ali no começo. Foi arrasador, já abriu uma diferença de 15 pontos que foi só administrada depois. Que não foi possível o Flamengo alcançar. O time acho que entrou com, como se disse lá no ginásio, com a faca nos dentes pelo que aconteceu no jogo anterior, aquela questão da bola presa. E eu também acho que o clima que gerou em torno disso e pela torcida também influenciou bastante os jogadores e influenciou também o time do Flamengo. Acho que ele, por mais experientes que eles possam ser, acho que eles ficaram um pouco atordoados e até mesmo intimidados com a pressão da torcida, porque toda hora a torcida se manifestava que aquilo era bola presa, que não seria por uma bola presa que o Bauru deixaria de ganhar. Aliás, fica aqui um registro, né? Parabéns ao torcedor de Bauru, até antes da partida, almoçando num shopping lá na cidade de Marília, muita gente de Bauru, foi uma invasão realmente do torcedor bauruense, que foi peça fundamental nessa vitória. Tinha gente da região toda. O senhor que estava do meu lado, ele era de Marília. Compraram a ideia. E ele estava lá torcendo por Bauru. Muitas vezes ele virava e me perguntava antes do jogo o que tinha acontecido, porque eu não entendia muito do basquete, mas acho que levaram o jogo para lá, os bauruenses reclamaram, né, por não fazer aqui no panela de pressão, mas acho que a região como um todo abraçou o time ali. Agora esperar o jogo da tarde, né, o quinto jogo, e ver qual vai ser o desfecho. Hoje, 2h10 da tarde, portanto, sai o campeão do NBB. Não tem mais conversa, não tem outro jogo, a série está empatada em 2-2, quem vencer leva, simples assim. E a gente torce para que não tenha nenhum registro aí de arbitragem, polêmica, após o confronto desta tarde, né, Carlão? Assim, independentemente do resultado, o Bauru sendo ou não campeão, acho que a cidade tem que receber o time de braços abertos, né? Porque o que eles jogaram sábado passado foi honrar a camisa, a cidade, o esporte que eles praticam. Foi muito bonito de ver. E é claro que talvez não seja nenhum momento oportuno para tocar nesse assunto, mas dependendo do que acontecer daqui para frente, pode ser, pelo menos nesses anos que teremos aí a seguir, né? Talvez o grande time do Bauru Basquete tenha sido esse ano passado. A gente não sabe como vai ficar daqui para frente. Todos sabemos que o país atravessa um momento complicado, o basquetebol no interior, principalmente do Brasil, é sempre muito difícil você conseguir grandes patrocínios, grandes investimentos. O que a gente viveu aqui em Bauru e tem vivido nos últimos 3 anos é uma exceção, se a gente avaliar com outros pontos do país. E a gente não sabe até que ponto, o patrocinador master hoje, que é a Pascoaloto, se ela vai continuar ou não e de que forma, se ela vai continuar, de que forma ela vai contribuir. Muitos falam 10% do investimento que tem hoje, a gente não sabe, vamos saber nos próximos dias. Mas nesse caso, nesse cenário, seria muito, muito difícil o Bauru Basquete contar com um time competitivo para a próxima temporada. Existe também algumas informações de que outros patrocinadores deverão chegar, mas a gente não sabe quais serão os moldes, né, desse investimento daqui para frente. Então, vamos prestigiar e torcer para que Bauru possa confirmar o título, repetindo, a partir das 2h10 da tarde, lá no Rio de Janeiro, contra a representação do Flamengo. Mais algum tópico, Carlão? Não, por hoje é só. Tá certo, então passamos a bola de imediato para Tuca Américo. Vamos lá, vou falar de doping hoje, 2 casos, né, de doping, 2 notícias sobre doping. Foi interessante durante essa semana, né, a mídia, principalmente a internet, os jornais, publicaram notícia que o Brasil vai pedir o reconhecimento de 2 medalhas de bronze, né, nas Olimpíadas de Pequim em 2008, uma vez que as 2 equipes vencedoras, tanto masculina quanto feminina, no revezamento 4x100, né, ou seja, Jamaica e Rússia, tiveram atletas comprovadamente dopados, né,
que venceram essas medalhas. Pelo lado da equipe feminina da Rússia foi a Yulia Shermonchanskaya, né, da Rússia, e lá da Jamaica o Nesta Carter. Engraçado que essa foi a primeira notícia que circulou, tal. Aí na última quinta-feira tava lá a notícia no portal UOL, né? Bolt perde medalha olímpica de ouro, tá? Porque a equipe da Jamaica, que o Nesta Carter ganhou a medalha, fazia parte dela também o Bolt. Então a inversão das manchetes é interessante, né? Num primeiro momento parece que não se atentaram que o Bolt fazia parte disso e o foco era as 2 medalhas de bronze que o Brasil pode passar a contar uma vez que esse pedido foi enviado para o Comitê Olímpico Internacional na última terça-feira, né? Então fica esse registro curioso, Carlão, de como a manchete muda conforme quem está escrevendo, direcionada, né? Então, no primeiro momento, o importante eram as 2 medalhas brasileiras e no momento seguinte, a perda da medalha de ouro pelo Usain Bolt. Mas deve ser uma coisa muito frustrante para o atleta receber uma medalha via tribunal. Porque no dia da cerimônia de entrega, em que se ergue a bandeira, se toca o hino do primeiro colocado, o atleta não está lá. Eu fico imaginando. E ele vai receber depois a medalha. O brasileiro querendo pegar o mascotinho que o Bolt ganhou, devolve o mascotinho também, né? E também deve ser frustrante para quem ganhou a medalha ter que deixar de ser vitorioso por uma notícia de doping como essa. Não, e num caso ainda, no atletismo de equipe, é frustrante porque os outros três entre aspas, não tem nada a ver com isso. Podem estar limpos. Pode estar limpos. Mas na equipe da Rússia eu tenho minhas dúvidas. Mas na Jamaica... É um jogo de equipe. É um jogo de equipe, então se tem um dopado... Então... Mas, por exemplo, no futebol, se um jogador é pego dopado, você não elimina. Então o futebol tem essa mas a medalha dele vai para quem, então, né? Eu acho que numa equipe de futebol, se alguém jogou comprovadamente com doping e essa equipe foi vencedora, deveria se tirar os pontos daquela equipe. Porque isso faria com que as comissões técnicas tivessem mais atenção, porque cuidado. Às vezes é o medicamento que o médico, o preparador receita para o atleta para combater uma pequena virose, e aí esquece-se que uma das substâncias do medicamento é proibida pela agência que regulamenta a WADA, a questão do doping. Então acho que deveria haver punições coletivas. Tem um caso recente do atacante do Palmeiras, o Alexandro. Sim. Que foi pego no clássico contra o Corinthians no Paulistão e já está suspenso para 20 zagueiro do Corinthians, o Iago, também, né? Foi e não perdeu ponto, e a equipe fica ilesa. E no Brasil ainda existe uma prática do próprio médico, às vezes, fazer o meia-culpa isentando o atleta, que a gente não sabe se isso ocorreu ou não. Médico, a farmácia de manipulação que fez o contaminou o medicamento, né? Então fica aí essa duplicidade de manchetes. Mas tem a notícia boa, caso se confirme, nós teremos aí 2 medalhas de bronze a mais na história do atletismo brasileira, né? A outra notícia relacionada ao doping é a da Sharapova, a Maria Sharapova, né? Que é uma história interessante. Ela foi identificada a substância meldônio, né? na Sharapova. O meldônio é um tipo de um medicamento que faz com que o organismo aproveite mais a oxigenação, né? E aumenta o desempenho. Mas aí tem uma história estranha, né? Porque até um tempo atrás essa substância não era proibida. Daí ela entra na proibição. Então precisa ver se essa substância teve o tempo de sair do organismo do atleta, né? Não estou aqui fazendo uma defesa dela, que se eu fizesse, eu cobraria bem alto, porque ela era até então a maior jogadora mais bem paga do mundo, né? Que ela acabou de perder essa semana. Mas aí também é esquisito, acho que isso vai ser revertido. Ela vai recorrer, mas tem uma coisa interessante que eu nunca tinha me atentado. Nessa matéria que foi publicada no portal UOL, tem uma conceituação diferente do doping. A gente pensa que o doping é o uso de uma substância ilícita que vai melhorar o meu desempenho, né? Mas o que aponta a matéria? Que o conceito vai um pouco além, né? Então você tem que ter 3 níveis que são apontados, 3 itens, vamos melhor dizer assim, que devem ser apontados para se configurar o doping. O aumento ilícito do desempenho esportivo, o prejuízo à saúde do atleta. Então, de repente, ele pode não ter melhorado o desempenho. No caso da droga, a gente já discutiu aqui em programas anteriores. O uso da maconha. O que vai melhorar o desempenho? Pelo contrário, é relaxante, né? Mas pode, o uso de uma droga ilícita ou prejuízo à saúde do atleta, por exemplo. Né? E o contrário ao espírito esportivo. Então acho que essa maconha talvez seja como exemplo, mas o contrário ao espírito esportivo. E no caso da Sharapova, ela teve um aumento ilícito do desempenho e é contrário ao espírito esportivo. Então por isso se configuraria doping, né? Então acho que é interessante a gente pensar nisso, tá? E a notícia ruim é que se essa notícia se confirmar, ela não estará presente aqui nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Pergunta é saber quem virá, né?
quem virá. Muita gente ficando fora. Uma semana, o Stephen Curry também. O Stephen Curry essa semana, o Tuca mencionou na semana passada o Paul Gasol. Eu acho que o Brasil... Mas esse não é por causa do doping, né? Por causa do Zika vírus. Deixa Os dois, fechar... por causa do Zika vírus e o Curry por conta de lesões. Então, última consideração, uma notícia que eu achei... triste, né? Durante a Eurocopa, olha só, a segurança, são 100 mil pessoas na segurança, 90 mil policiais e mais 10 seguranças particulares. Então, isso acaba, acho que tirando um pouco a graça. A gente sabe que a questão do terrorismo, né, já é antiga, né, Zeca? Tem o caso dos Jogos Olímpicos em Munique, em 72, então tem já antecedentes. Mas é triste ver, né, que você precisa colocar um efetivo de 100 mil pessoas para fazer a segurança de um evento esportivo. Né? E o custo absurdo que é isso, de 1 bilhão a 1,5 bilhão de euros. Então isso, além de tudo, encarece o espetáculo esportivo. 100 mil pessoas é mais do que qualquer estádio da Eurocopa pode abrigar para assistir aos jogos. Né? Então fica aqui o registro da tristeza em ter que dar uma notícia como essa. Você está em 105,7 aqui na Unesp FM, este é o Observatório do Esporte. E vamos agora para a matéria da semana, falando sobre a relação entre a fotografia esportiva e a cultura de estupro, na voz de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana, um tema em debate. Os estudos sobre a cultura de estupro apareceram pela primeira vez na década de 70 nos Estados Unidos. O termo foi cunhado pelas feministas norte-americanas para educar sobre a prevalência do estupro no país. O conceito assume que o crime é comum e é a manifestação extrema do machismo e da misoginia na sociedade. A primeira aparição ocorreu nas publicações norte-americanas Estupro, um livro referência para mulheres, em 1974, e Contra a Nossa Vontade, Homens, Mulheres e Estupro, em 1975. Ambos traziam pela primeira vez relatos em primeira pessoa e queriam alertar que o crime era mais comum do que se imaginava. O documentário Cultura de Estupro, feito nos Estados Unidos em 1975, também tratava do tema. Com relatos de vítimas e estupradores, a produção também alerta sobre o papel da mídia em propagar a prática. De acordo com dados do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública em 2014, a cada 11 minutos o Brasil tinha um caso de estupro notificado. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em estudo feito em 2014, com dados dos Sistemas de Informação de Agravo de Notificação do Ministério da Saúde de 2011, o número de estupros notificados no Brasil seria de apenas 10% do total do que acontecia no país. A pesquisa ainda mostra que aproximadamente 70% dos estupros são cometidos por parentes, namorados, amigos ou conhecidos da vítima. A equipe do Observatório do Esporte entrevistou a professora e coordenadora do Grupo de Comunicação e Gênero da Universidade Federal do Pernambuco, Soraya Barreto. Ela expande o conceito de cultura do estupro. É importante pensar, né, e saber que estupro não é só penetração, né? Ele está associado a muitas outras coisas que levam a abusos de formas psicológicas, sexuais e físicas. A gente vive numa sociedade que tende a pensar o estupro, inclusive, como uma coisa normal, apesar de não conseguir nominar estupro em certas situações. Ela acrescenta que os estupradores são pessoas normais. Não são monstros, como tentam associar uma psicopatia. São pessoas normais que, na verdade, cometem um crime, situações normais, que se aproveitam de uma sociedade patriarcal, com resquícios de patriarcalidade machista, aonde, na verdade, o homem é possível tudo e a mulher nada. E aí toda essa esfera, na verdade, ela começa desde a infância, aonde o pênis é exaltado e a sexualidade feminina não é tratada como nada. Então, é sempre exaltada essa sexualidade masculina e é dada esses arquétipos da masculinidade de agressividade, de virilidade. Isso é construído desde a infância. E isso tudo que envolve é a cultura de estupro, onde a mulher ela tem que estar associada ao ambiente privado e o homem, na verdade, é dado todo o ambiente público, ele pode fazer o que ele quiser. Também entramos em contato com o professor de comunicação da USP, Ricardo Alexino Ferreira. Ele fala que essa cultura é propagada desde as narrativas mitológicas. As narrativas mitológicas, principalmente envolvendo as culturas patriarcais, tem muitas citações de estupros, né? Então as narrativas mitológicas geralmente elas entram em questões, né, como o inconsciente coletivo e elas vão produzindo elementos simbólicos. No caso, nessas narrativas mitológicas, os deuses mitológicos praticamente quase todos eles estupravam, né? Ou as deusas ou as mortais. Ricardo ainda pontua que o homem é sempre construído como sujeito e a mulher como objeto nessas narrativas. Quando você
você tem um homem como sendo um elemento de força, de inteligência, e isso leva a uma beleza, uma perfeição do corpo, né? Você tem aí a construção do sujeito. Então, assim, o indivíduo que ele atingiu a beleza física, mas ele não é erotizado, né? Então ele se torna um sujeito. Aquele indivíduo, e vai acontecer muito isso com a mulher, em que o corpo dela é totalmente erotizado, ela se torna um objeto. A professora da Universidade Federal do Pernambuco, Soraya Barreto, diz que a mídia reproduz essa ideia de sujeito e objeto. A gente tem muita imagem que é ancorada por um determinado texto, e esse texto, na verdade, vai dar o tom do que se quer falar. Mas, na verdade, se a gente faz uma leitura isolada da imagem, ela já dá uma narrativa inicial. Quando a gente vê essa imagem da mulher extremamente erotizada, né, esses closes que são dados em determinadas partes do corpo feminino, a gente percebe que existe uma percepção diferente da lógica do masculino e do feminino. Aonde, na verdade, o esporte, principalmente o esporte mediatizado, é um ambiente público. E há um reforço de que o público é do masculino. Por que é um reforço que o público é do masculino? Porque é um olhar masculino, inclusive, sobre os esportes femininos. Na edição de 1º de junho de 2013, a Folha de São Paulo publicou uma foto da tenista russa Maria Sharapova com os dizeres: quase perfeita. Maria Sharapova supera a chuva, mas não celulite, e arrasa rival em Roland Garros. Entrevistamos a fotojornalista e mestranda em comunicação pela Unesp de Bauru, Neide Carlos. Ela não consegue ver relação direta no texto da Folha. Você trata a mulher como um objeto, você trata uma mulher como um ser sem vontade própria e que está ali para ser visto e talvez, né, e acaba conduzindo de uma maneira muito mais distorcida essa questão de ser visto e ser usado, de ser apropriado, né, um corpo que pode ser apropriado que está ali à exposição. E o corpo do atleta, seja qual for o atleta, o masculino também vai estar exposto, mas o corpo da mulher ele vai ser muito mais isso, de uma questão erotizada, e esse caso aí da Sharapova, né, a questão da celulite. E o que tem relevância, uma página de jornal, você falar da celulite do atleta. A professora Soraya Barreto explica como o enquadramento na fotografia esportiva propaga essa cultura machista. Isso é muito fácil de perceber com um olhar um pouco mais atento, o como essa mulher ela aparece, em geral, subjugada ou objetificada, com essa erotização das imagens. A gente percebe isso. Se você olhar no próprio vôlei, os meninos não estão de shortinho, são shorts até bem longos, né? Enquanto as meninas usam um micro short com uma blusa super justa, e a câmera faz questão, no caso do vôlei, de chegar lá, fazer esse close de determinadas partes. Então se percebe muito claro nessas imagens uma erotização muito forte. Também conversamos com a professora de fotografia do curso de design da Unesp de Bauru, Ana Beatriz de Andrade. Ela ressalta que as diferenças entre o corpo feminino e masculino pedem certas adequações para a prática do esporte, e que isso ajudaria a aumentar a erotização. Se a gente observar as fotografias, e não só as fotografias, mas as imagens em vídeos em movimento, a gente observa o seguinte, a exemplo do vôlei. Existe uma questão do corpo feminino que necessita um outro tipo de movimentação diferente do masculino. Basicamente porque a gente tem peito e tem bunda. Então a gente precisa de uma movimentação para conseguir alcançar o tempo que é diferente do tempo masculino. Por isso que eu chamei a atenção na questão do corpo. O nosso corpo é diferente, independente de sermos altas, baixas, mais gordas. Então isso faz toda a diferença em determinados esportes, por uma questão de ar, deslocamento de ar, no atletismo, na natação, em vários esportes faz diferença, força física. Então, por exemplo, porque no vôlei, as mulheres, claro, a gente precisa de um short mais curto, a gente precisa, por exemplo, na natação, os maiôs, no entanto, mostra o nosso corpo, claro, porque eles têm tamanhos ajustados, né? Então, o que acontece? Nós acabamos como mais desperta um certo tipo de desejo nos homens que têm essa cultura. A fotojornalista e mestranda em comunicação Neide Carlos diz que, por ser mulher, tenta tomar cuidado na hora de tirar a fotografia, mas muitas vezes o uso que fazem dela não é o adequado. Você para pensar no momento em que você vai fazer uma foto, porque você tem que tomar um certo cuidado, ainda mais como mulher, você quer tomar um certo cuidado com algumas questões do corpo, para não expor,
determinadas situações. Por exemplo, na área esportiva, você tem esportes que exibem bastante o corpo, como o vôlei. E às vezes, como mulher, você tem uma preocupação em não expor tanto essa questão do corpo, mas a questão esportiva. Mas muitas vezes você vê a sua imagem perder mais para a estética do que para outras questões que seriam mais interessantes, como o efeito da imagem diferente, um efeito de força, garra, para uma preferência mais para uma imagem mais sensualizada, uma imagem mais esteticamente bonita. Exposição maior do corpo, por exemplo. Ela, inclusive, relata uma experiência que passou em uma redação jornalística. Já aconteceu, por exemplo, de eu cobrir um jogo de futebol e aí me perguntarem, primeiro, chegar na redação, a primeira pergunta foi pela juíza, era um jogo de futebol masculino e tinha uma juíza que era bonita. E aí me perguntaram primeiro, você tirou foto daquela juíza que era linda, não sei o quê? Às vezes você se choca um pouco por ser mulher, porque você não pensa nisso, é uma questão que às vezes você tá ali e não pensa nesses detalhes. Você quer mostrar outras questões que são super relevantes para o esporte, que é essa questão da força, essa questão do esforço do atleta e às vezes essa questão estética sobressai. O professor da USP, Ricardo Alexino Ferreira, diz que a mídia esportiva busca, através da imagem, erotizar o corpo da mulher. Dentro da mídia esportiva, né, da cobertura envolvendo a questão das atletas, né, é muito comum a tentativa de erotização dessas atletas. Então, muitas vezes, os atributos físicos, como beleza, aquilo que a imprensa ou o jornalista que está cobrindo atribui como sendo beleza, como sendo elemento erótico em relação às atletas, muito mais do que o desempenho que elas têm. Então é muito comum as adjetivações começarem pelos atributos físicos. Então, se for observar nisso, existe uma espécie de transformar essas atletas muito mais em objetos eróticos do que propriamente uma abordagem das atividades que elas desenvolvem como atletas, né, do lado profissional delas. Tudo isso acaba alimentando a cultura do estupro, né? Quer dizer, o estupro necessariamente ele não precisa ser a conjunção carnal, mas ela envolve diversos outros tipos de elementos. Inclusive, nós temos constantemente o estupro simbólico, seria aquele que você tira da mulher a capacidade dela de sujeito, né, decisões, de inteligência, para atribuir apenas essa pessoa como sendo um corpo. Toda essa reflexão sobre a construção da mulher na mídia, tanto esportiva quanto geral, expõe uma cultura enraizada na sociedade. Mas pode acabar tendo um resultado positivo. É o que pensa a professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, Soraya Barreto. A mídia tem melhorado, a publicidade tem melhorado? Tem. Não só porque é boazinha, não. É porque a própria sociedade pede. A mídia, ela trabalha com a tendência social. Ela trabalha com o que está sendo discutido, está sendo falado, está sendo utilizado na sociedade. Então é óbvio que ela traz isso porque ela vai trazer também mais leitores, mais público, mais audiência e mais empatia do público consumidor. Mas isso é negativo? Não. Na verdade, a gente funciona como uma sociedade capitalista, né? A gente trabalha mecanismos de propagação de ideias, de difusão de produtos, de conteúdos, e que bom, por exemplo, que 2015 para 2016 foi o grande boom do empoderamento feminino e também de outras temáticas ligadas a algumas bandeiras feministas, como a estudiosa de gênero e feminista. Eu acho extremamente positivo. Traz um monte de coisa ruim à tona também? Traz, mas pelo esse caráter pedagógico e pelo o caráter massivo que a mídia tem, é extremamente positivo. Muita gente vai continuar da mesma forma que estava antes, mas muita gente vai abrir a cabeça para a discussão e vai tentar entender e compreender como se constrói. Muito bem, após a locução do Heitor Facini, vamos aos tradicionais agradecimentos, né? Com quem contribuiu com o nosso conteúdo desta semana, agradecendo aos professores Ricardo Alexino Ferreira, Soraya Barreto e também a Ana Beatriz Andrade, além da pesquisadora e fotojornalista Neide Carlos. Conosco agora, para fazer parte da mesa e do bate-papo, além do Heitor Facini, que fica por aqui, também o Leonardo Del Sante e a Gabriela. A gente começa justamente com a Gabriela Brizotti. Gabriela, como é que foi participar aí da produção do conteúdo desta semana, desta matéria, e quais as suas impressões a respeito desse tema? Um abraço para você. Olá, mesa, olá, ouvintes, um abraço para você também.
Bom, pra mim, essa matéria, né, foi mais fácil, eu acho, por eu ser mulher também, é uma coisa que tá presente no meu dia a dia também, querendo ou não, essa coisa de intimidação por ser mulher ou coisa do tipo. Eu, por exemplo, sempre que eu vou ao estádio, eu sempre vou sozinha, porque meu pai não gosta, coisas assim, então eu vou sozinha com minha mãe. Então eu sempre sinto essa intimidação, no caso, essa coisa por parte dos homens, entendeu? Por ser só duas mulheres sozinha, sempre dá um medo, uma intimidação por estar sozinha num estádio, que é um espaço que tem muito mais homem em volta do que mulher. Bom, então também eu acho que concordei com tudo que falaram os professores e a Neide falou, que, por exemplo, a cultura do estupro ela não é algo atual que surgiu agora. Está sendo falado pelo caso que aconteceu no Rio de Janeiro, porém não é algo atual. Desde a década de 70, e como o pesquisador, o professor também falou, vem desde da mitologia, que é onde os deuses estupravam deusas e coisas assim. Então não é algo atual, é algo bem do passado. Uma coisa também que me chamou bastante atenção foi que eu já ouvi pessoas falando, por exemplo, por que o futebol feminino ele não é tão visto? Aí uma pessoa respondeu, pela roupa que as mulheres usam, se colocassem shorts mais curtos ia ser mais visto. Então isso eu acho que é completamente uma coisa horrível, porque a jogadora não tem que ser vista pela roupa que ela tá usando, e sim pelo futebol que ela joga, se ela joga bem ou não. E não se a roupa dela é curta, ou se a roupa dela é larga, ou o que quer que seja. Pelo desempenho em si, não pelo que ela tá vestindo. E não pelo uniforme dela, que ele é uniforme, entendeu? Perfeito. Não tem que usar uma roupa só pra dar visibilidade. Outra coisa também é o caso de juízas. As juízas estão lá apitando jogos, aí sai uma matéria, não vai falar se ela apitou bem ou se ela apitou mal. Vai falar o quê? Se ela é bonita. Então, a mulher, ela sofre meio que um preconceito em relação a isso. Porque sempre tem que ter o corpo mostrado. Como, por exemplo, também falaram do estupro ser simbólico, que é isso do corpo. E é isso que eu acabei de falar da juíza, no exemplo da juíza. Também tem outras coisas também da intimidação e da mulher ser tratada como que ela não soubesse meio que ela está fazendo, entendeu? Uma coisa assim. É complicado nesse sentido, queria até ouvir a opinião também dos professores. Carlão, pois não, Carlão? Não, eu também concordo, eu acho interessante a fala da Soraya, que foi a primeira a entrevistada na matéria, e dizendo que isso é um ato cultural até, essa colocação da mulher em determinadas situações. E me chamou a atenção até a colocação que ela fez em relação à criança quando nasce, não é? Quando nasce um bebê de sexo masculino, parece que é da vontade da família, do desejo de mostrar o bebê até de pernas abertas, mostrando a genitália. Isso não acontece com a mulher, não é? E aí fica uma ideia de um recato, de uma preservação, enquanto o homem tem que se expor, não é? Então acho que até a família contribui para isso. Carlão, o próprio ex-presidente Collor se vangloriava de dizer que havia nascido um homem dos testículos roxos. De saco roxo. Né? Na verdade, ele disse aquilo grosso no discurso, mas todo mundo entendeu o que seria aquilo. Sim, claro. Então, e isso é muito comum, né? E para quem tem filho, isso fica até evidente, porque você tem uma roda ali de amigos que também tem filhos e isso aparece, né? A exposição. Aí também me chamou a atenção, e aí trazendo um pouco do direito, não é? Tanto que o Alexino mencionou e a professora Soraya, que o estupro não é só conjunção carnal. E essa ideia, ela foi incorporada no direito muito tarde. Não é? Essa ampliação do conceito de estupro só ocorreu em 2009. Porque até então, o estupro era só praticado por homem contra mulher em havendo conjunção carnal. Hoje, qualquer outro ato libidinoso e contra qualquer pessoa pode ser considerado estupro. Né? Um pai que abusa sexualmente do seu filho, não tem mais aquela distinção, configura também como um ato... que era o atentado violento ao pudor não existe mais. Né? Não existe de alguma forma foi unificado essas duas figuras criminais. Então, os dois professores, tanto o Alexino quanto a Soraya, acho que eles já anteciparam um conceito cultural e que o direito demorou muito para incorporar na legislação, que só ocorreu, como eu disse, em 2009. Eu queria levantar um tema, Carlão, que tem a ver com isso, mas vai num caminho um pouco inverso, né? Se você tem, por um lado, a erotização do corpo feminino, algumas modalidades que, entre aspas, masculinizam o corpo feminino, fazem com que a atleta sofra preconceito. Vou citar dois casos aqui, a Edina Nancy, do judô, né? E a Rebeca Guzmão, que acabam envolvendo isso. Se o esporte deixa a mulher mais musculosa, ela já é uma mulher masculinizada e deixa de ser feminina. E não se leva em conta
a questão do desempenho esportivo. Né? A gente sabe, para quem trabalha com educação física, com preparação física, alguns grupos musculares, dependendo da modalidade esportiva que você desenvolve, você vai ter um corpo mais musculoso. E atrela essa ideia do corpo musculoso a um corpo masculino. Né? Ou você imagina uma atleta do arremesso de peso, do levantamento de peso, com um corpo delgado e com pouca musculatura. É impossível. Né? E se atrela isso a uma coisa masculina, feia, e essa mulher também sofre um tipo de preconceito por causa disso. E outra coisa, essas mulheres com corpos mais masculinizados viram motivo de chacota pela mídia, por programa de humor, por outro tipo de programa, porque ficam chamando elas de mulher macho, sendo que é o corpo apropriado para aquela prática esportiva. Sim. Não tem nada a ver com a sexualidade da pessoa, se é masculina ou não é. Né? Então isso eu queria levantar também. E outro caso da erotização, que foi bem apontada pelo meu amigo Alexino, eu lembro o caso da Juliana Veloso, atleta do salto ornamental, que numa foto qualquer, ela estava ali no momento de relaxamento, sentada na plataforma ali do salto ornamental, e por acaso ela não estava com o maiô de treinamento, estava com um maiô normal, e ela virou a musa só porque ela estava com o maiô mais decotado. Né? Então isso que é apontado é uma coisa que é amplificada pela mídia, né? E de certa forma é porque existe uma cultura que consome esse tipo de informação. Tá certo. Então acho que isso é complicado, é uma coisa ampla e que tem que ser discutida em termos de educação também, né? Você está em 105,7, curtindo o Observatório do Esporte. É claro que é um assunto bastante delicado, polêmico e que ganhou destaque, principalmente nas últimas semanas, né, depois do caso citado até pela Gabriela, do estupro coletivo lá no Rio de Janeiro. Zeca, as suas considerações a respeito desse tema? Bom, o esporte, por natureza, ele é uma atividade de exibição do corpo. Sim. Se a gente pegar desde o ideal grego da atividade esportiva, dos Jogos Olímpicos, é só a gente ver as esculturas e pinturas que retratam os atletas da época. O corpo apolíneo. O corpo apolíneo, o corpo atlético, né? Eram sempre modelos de conduta para o resto dos mortais. Eu quero citar um texto do Hans Gumbrecht. Hans Gumbrecht é um pesquisador alemão que trabalha como professor de literatura nos Estados Unidos. E há um livro que ele publicou no Brasil pela Companhia das Letras que se chama Elogio da Beleza Atlética. E ao longo desse livro, que é um livro belíssimo, pouco lido, pouco trabalhado no Brasil, ele vai pontuando que o esporte tem uma beleza plástica, que é uma beleza de colocar os corpos em movimento, que é inerente à própria atividade. O que acontece com o esporte mediatizado? Existe, como já foi comentado, essa sensualização, erotização extrema do corpo. E se a gente pensar que a sociedade brasileira é uma sociedade altamente erotizada fora do esporte, basta a gente ver programas infantis. Quais são as nossas musas dos programas infantis que faziam do próprio corpo, da sua beleza, um motivo de atrativo para os pais das crianças? Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, Eliana, todas elas sempre com roupas extremamente apelativas, chamativas, etc. Né? Se a gente pegar a nossa publicidade de bebida alcoólica, especificamente de cerveja, a mulher é sempre objetificada como um desejo do consumo, não só da bebida, mas da própria mulher. Né? Então, a nossa sociedade, ela acaba por erotizar as relações sociais em todos os níveis. Obviamente que o esporte não ia ficar de fora disso, e é por isso que a gente tem esses exemplos que já foram aqui comentados. É o sujeito-objeto, né, pontuado pela Soraya numa das falas, que ela diz que o homem ele é tratado como ser masculino e a partir daí ele é um sujeito. A mulher ela é explorada nesse viés da erotização e em outros vieses que também partem desse pressuposto, ela se torna um objeto. E uma coisa também para acrescentar, disso de ser e objeto, o homem normalmente também tem em alguns esportes a exposição do corpo, mas normalmente o enfoque e a composição da imagem dão a entender não necessariamente a erotização dele, dão a entender o ideal de força, atlético, de garra. E a mulher, normalmente, ela coloca muitas vezes em closes, em enquadramentos diferentes que ressaltam mais os atributos físicos, as características físicas dela de uma forma sensualizada do que propriamente como uma forma atlética, como uma forma de força, como uma forma de garra, que são princípios do atleta. E muitas vezes colocando o talento dela em segundo plano para poder mencionar a beleza dela, ou como atleta, ou como mulher, e obviamente, na maioria dos casos, como exploração realmente do corpo feminino.
E você, ouvinte do nosso programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o observatório do esporte unesp.blogspot.com.br. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locuções de Guilherme Dias e Heitor Facini, com comentários de Zeca Marques, Tuca Américo e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem: Heitor Facini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti e Leonardo Del Sante. Direção de Fábio Fleury, trabalhos técnicos de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.